Misti adorar, misti louvar, misti adorar. Entendemos o Espírito, Senhor, misti adorar, misti amor, misti louvar. Entendemos o Espírito, Senhor, misti ser o adorador. Enchinde o Espírito, para adorar o Espírito, com verdade. Este ser o adorador, enchinde o Espírito, para adorar o Espírito, com verdade. Deus Espírito, e me adorar na Espírito, adorar no Espírito. Entre nós se ouviu na busca, corações que adorar no Espírito. Entre nós se ouviu na busca, corações que adorar no Espírito. Eu vou cantar mais um, né, que agora é em português, que eu vou procurar aqui. Tá dando para ouvir. Como não entendi? A outra falou assim, quero te adorar, né? Quero te adorar. Quero te adorar. Quero te adorar no Espírito e na verdade. E disse assim na outra parte, que o Deus está procurando entre nós os corações que adoram na verdade e no Espírito. A outra música aqui, não sei se é conhecida aí. Seu sangue garanta a vitória, Jesus, garanta a vitória. Seu sangue garanta a vitória, Jesus, garanta a vitória. Eu fui comprado com um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Eu fui comprado com um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Seu sangue garanta a vitória, Jesus, garanta a vitória. Seu sangue garanta a vitória, Jesus, garanta a vitória. Da sexta já chega, ou posso dar mais um? Wiga, você volta depois da Joseneide, que a gente quer saber um pouquinho da sua vida, da sua luta aí como pessoa com deficiência na África, tá bom? Muito obrigada pela participação. Ok. Não entendi. Eu chamo você depois que a Joseneide falar, a gente vai bater um papinho com vocês dois juntos, tá bom? Tá bom, sem problema, entendi. Aí eu peço que você desligue o microfone. Tá bom, sem problema. Estou já com a mão no teclado para desligar. Obrigada, Wiga, muito bom, gostoso, né, a gente ouvir um louvor assim em outro idioma e saber assim que de todas as formas a gente consegue louvar o Senhor, né, seja em português, em inglês, quando a gente sabe, mesmo que não entenda a letra, mas a gente sabe que é um louvor a Deus, o coração se alegra. Não sei se vocês sentem isso, mas é uma coisa bem gostosa, né? Então, Joseneide, gostaria que você abrisse o microfone, se apresentasse, falasse um pouquinho do que você trouxe aqui para nós nessa manhã, com relação ao seu trabalho aí em Guiné-Bissau, como é, quando começou, quem é você e como vive a criança, o adolescente e o adulto com deficiência visual na África. Tá bom? Com você. Tá bom. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Josineide de Leônidas Brito, eu sou de Recife, Pernambuco, e já estou caminhando na jornada missionária há 23 anos e aproximadamente 20 dentro da África.
Trabalhei durante 10 anos no norte, né, no país chamado Chad. Então, no centro-norte da África, eu trabalhei com as mulheres muçulmanas, com apoio a médicos na região do deserto do Saara, e na parte de treinamento de pessoas da região sul do país, para que eles pudessem trabalhar com os muçulmanos do norte. Então, durante 10 anos eu estive servindo nessa região. O Chad não é um país fácil, mas é um país que você se apaixona, né? Então, mesmo com muitas guerras, eu vivi 4 guerras civis naquela nação, com bombardeios, com muitos desafios emocionais. E depois de 10 anos, Deus começou a ministrar no meu coração a minha saída. Eu não tinha muita direção do que fazer, e foi aí que entrou o mundo da pessoa deficiente visual. Minha vida começou na obra missionária a partir de uma conferência da Missão Horizontes, que eu faço parte até hoje, e no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, quando foi apresentado o desafio dos povos não alcançados. E eu senti no meu coração um chamado muito forte e irresistível, e louvo a Deus, porque eu disse: Deus, se eu não servir para isso, eu não quero servir para mais nada, porque são grandes desafios, e muito crente sem ter esse encorajamento de ir, né? Não por constrangimento, mas pelo privilégio de ter sido chamado pelo Senhor. E eu disse assim: Deus, por favor, me chame. Eu só não fazia ideia do que estava pedindo, né? Grandes desafios vieram pela frente. Mas foram 10 anos no Chad, e logo quando Deus começou a ministrar, foi depois da última guerra, em 2008. Eu fiquei até o final de 2009 no Chad. E quando eu estava naquela nação, eu ia para o Mercado Livre, a Feira Livre que tem lá, e de repente pessoas com deficiências visual começaram a vir na minha direção. E aquilo me incomodava, e eu chorava, e eu ficava angustiada. E a outra missionária que estava comigo, ela ficava sempre agoniada, né? Que ela dizia: Neidinha, pelo amor de Deus, vamos parar de vir na feira, porque os cegos te enxergam e eles vêm em sua direção. E eu comecei a orar sobre isso e pedir a Deus que levantasse, porque na minha limitação mental, eu não poderia nunca imaginar que Deus me chamaria para trabalhar com esse grupo não alcançado, que é como eu classifico dentro da África as pessoas com deficiências como um povo não alcançado ainda. E voltei para isso, foi se intensificando, o Senhor foi direcionando. Eu voltei para o Brasil em busca do que fazer, né? Como me direcionar para essa nova etapa, mas Deus foi confirmando, e eu não sabia nada, absolutamente nada, a respeito do que é entrar no mundo de uma pessoa com deficiência. E a Keitiane Barros, ela é deficiente visual lá de Recife, e ela é uma bênção, uma pessoa assim. Ela estudava seminário comigo, a gente se completou, se formou juntos, e eu disse: Kate, eu fiz o seminário, não me formei, fui para o campo. Depois de 10 anos eu voltei para me formar e continuar o ministério. E quando eu voltei, a Keitiane estava em sala de aula, ela é 100% deficiente visual, e eu comecei a conversar com ela, eu fiz: Kate, me faz entrar no teu mundo, me ensina a entrar no teu mundo. E foi com ela que eu dei os primeiros passos, né? Acompanhando ela, levando ela descer a escada, ir no toalete, coisas no refeitório. Eu comecei a caminhar com ela e fazer perguntas e tentar entrar. Depois eu entrei em contato com uma missão chamada MEB, Missão Evangélica Braille. É uma missão da Suíça. Eu entrei pela internet, mandei uma carta para eles explicando que eu trabalhava no Chad, que agora Deus me chamou para trabalhar com pessoas com deficiência visual, e eu não fazia ideia do que fazer, se eles poderiam me ajudar. E foi a MEB, essa missão da Suíça, que me colocou em Burkina Faso para eu fazer minha introdução no mundo das pessoas deficientes. Então, lá eu aprendi o braille, aprendi locomoção, aprendi muitas coisas, a visitar, a fazer um pouco de fisioterapia, a cuidar da higiene das crianças.
entrei no mundo deles sem cobrar que eles entrassem no meu. Fiquei mais entrando mesmo, foi um ano de aprendizado. Foi lá que eu descobri a metodologia de como evangelizar também uma criança deficiente. Isso foi no interior de Burkina Faso. Fui para a capital, coloquei em prática o que eu tinha aprendido e fui para a Mauritânia. E na Mauritânia eu não consegui entrar por causa de guerra e eu voltei para o Brasil. E foi lá que nasceu o projeto Vida Visão, quando eu comecei a colocar em prática. Passei um período no Brasil e retomei em 2019 com o projeto Vida Visão, dessa vez para Guiné-Bissau, Senegal e esses países que estão por aqui. Alguma pergunta? Está tudo tão silêncio. Não, a gente vai te ouvir até o final. Depois a gente faz as perguntas, senão você acaba perdendo o raciocínio, né? Tá maravilhoso. Tá bom. Então, essa é a minha parte introdutória de quem sou eu e de como começou a minha vida no mundo da pessoa com deficiência, né? Deficiência visual. Só que quando eu voltei para o Brasil, que eu conversei com a Kate, que a MEB me colocou em Burkina Faso eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos aquilo que tinha sido pesquisa de internet. Então, em Burkina, a realidade é terrível, é muito forte, é muito impactante. Eu fui muito confrontada com a realidade, porque existem alguns fatores nesse lugar que me afetaram, né? Que afetaram a minha vida até hoje. Coisas, por exemplo, a realidade, quem é essa criança deficiente? Eu disse, Deus, então, esse mundo é uma árvore e eu preciso saber em qual direção ir, para eu não me perder. E eu queria muito ficar dentro de um abrigo e cuidar das crianças, porque eu me identifico com isso. O Iga é minha testemunha lá no abrigo que a gente trabalha. Eu por mim, eu ficava ali com ele, sabe, rindo, brincando, e ensinando e aprendendo com eles, né? Deixando eles livres comigo. E eu disse, Deus, eu posso ficar aqui. Depois eu fiz, não, eu posso ensinar o Braille, eu posso começar a fazer a introdução do Braille. Eu comecei a procurar na minha cabeça oportunidades para fazer isso, né? Em que direção tomar. Mas aí Deus começou a ministrar no meu coração para olhar para essa criança no todo, né? Olha para ela no todo. E foi quando eu comecei a ver que elas eram tratadas como maldição, porque são denominadas como filhas ou encarnação de demônios, de irãs. Isso em qualquer lugar da África. Eles não têm prioridades de alimentação, de estudo, de carinho. É aquela coisa... Algumas eu vi com os meus olhos, graças a Deus eu não vi aqui em Bissau, mas eu vi isso em Burkina, quando eu saía com os agentes comunitários para procurar essas crianças, eu via crianças amarradas, né, atrás das casas, para serem escondidas. E aquilo que era dado para eles, gente, era como se fosse uma lavagem. E aquilo me chocou demais. Eu fiquei estarrecida com aquilo. E eu disse, Deus, eu não posso. É muita coisa, me oriente, né? E foi nesse período que Deus realmente falou no meu coração o formar nacional, para que esse próprio africano, ele saiba lidar com essas crianças. Porque essas crianças elas já têm a rejeição da família. Quando elas escapam do sacrifício, porque muitas são sacrificadas, elas recebem, quando elas escapam do sacrifício, elas recebem um estigma, né, de malditas, e sem nenhuma prioridade na família. São raras, existem. Eu vi mães amando seus filhos deficientes, mas são poucas, são raras, e não é uma coisa comum, né? E quando você fala da criança deficiente, não é só visual. Você coloca todas as deficiências, seja intelectual, seja motora, seja de qualquer área, até mesmo a epilepsia, também é tratado como uma deficiência. A pessoa que é gêmea, que nasce gêmeos, então, geralmente, um é sacrificado, ou se sobrevive os dois vão ficar em algum lugar sendo rejeitados pela família. E isso me fez sofrer muito em Burkina Faso.
me fez sofrer muito mesmo. E quando eu vim para essa nova etapa, aqui em Guiné-Bissau e no Senegal, Deus falou no meu coração de trabalhar na formação, né, na educação do nacional africano, para que ele saiba lidar com a criança deficiente. E eu faço uma ressalva aqui, as pessoas que trabalham com eles trabalham bem, né? Eu não posso nunca desvalorizar um trabalho, por mínimo que eles façam, eles fazem bem. O problema é que eles precisam de qualificação e eles mesmos, gente, desmistificar isso da pessoa da criança, desvincular a criança da maldição, desvincular a criança das tradições, desvincular as crianças da incapacidade. E esse desvínculo, o projeto Vida Visão tem oferecido nos treinamentos. E eu louvo a Deus porque nós tivemos já 4 treinamentos aqui nesse período, com mais de 120 educadores formados. Não está conseguindo ouvir? Quem não está conseguindo ouvir? Sou Eli. O Iga, desliga o seu telefone, por favor. Tá certo, Eli, eu vou tentar falar mais alto. O Iga, ele está com o telefone ligado. Talvez ele tenha saído, tenha deixado o telefone ligado ou batido na tecla. Vamos lá, vou tentar falar mais forte. Tá? Oi, sim. Então, pode ser um problema do aparelho da pessoa, né? Não sei dos outros, da minha parte, eu ouço bem. Tá, desculpa, liguei sem dar de conta, porque eu estava mexendo aí, tanto. Pronto, tá joia, Iga, Então, pode desligar, então. Claramente aqui. Ok. Irmã Sueli, espero que melhore para a senhora, viu? E aí, quando o projeto Vida Visão nasceu dessa, digamos, performance, né, de trazer um treinamento para o nacional africano, até porque os lugares que eu trabalho sempre foram lugares de risco, sempre trabalhei no mundo muçulmano, o único país mais aberto que eu tenho trabalhado é aqui, em Bissau, e aí a gente tem que focar no nacional, porque eles têm grande capacidade de fazer tudo que a gente faz, eles só precisam serem bem treinados, né? Eles só precisam disso. E então, o projeto Vida Visão, gente, ele tem 4 etapas. E eu queria que vocês guardassem essas etapas, porque é nessas etapas que vocês vão entender o trabalho aqui, e nesses lugares que eu tenho feito, bem que Deus tem nos levado. A primeira etapa é ele formar o nacional, na área do desmistificar, né? É a parte cultural. É desvincular, é um treinamento de choque, né? Um confronto com eles. É desvincular a criança da maldição. Criança é criança, ela não tem nada a ver com maldição. Criança tem respaldo de pais, criança tem respaldo de mãe, criança, não importa que deficiência ela venha, ela não é uma deficiência, ela é uma criança. O nome deficiente vem depois, ela não está agregada, ela não está ligada à vida, à moral e à ética, os princípios, os valores daquela criança que ainda nem se desenvolveram. Então, a gente trabalha nessa área a primeira parte do treinamento, a gente tem todo um histórico apresentando para aqueles educadores, seja da escola, seja da comunidade, seja da igreja, apresentando respostas para eles. Então, eu trago em slides e em apostila o que é deficiência, tipos de deficiências, graus de deficiências, adaptação à deficiência, tudo isso para o educador. Então, eles recebem essas informações e a gente tira muita dúvida deles. Depois a gente fala sobre a realidade da criança no contexto da África. E aí a gente pede para eles contarem experiências, se tem casos na família de pessoas que já passaram por esse processo, de crianças que nasceram e desapareceram, sem ninguém saber. E muitos afirmam, né, que houve casos, sim. E a gente começa a tratar. Então, eu simulo nesse treinamento, em um determinado momento, uma crise de epilepsia. Então, eu caio no chão, fico me debatendo.
e eu dou 1 minuto para eles saberem o que fazer comigo. A maioria paralisa ou a maioria corre. Eles acham que eu, mesmo eu falando que é um treinamento, que eu estou simulando, que eu estou endemoniada. Né? E aí, quando eles conseguem reagir, então eu ensino direito o que eles devem fazer, eu digo que é só um problema neuro, que existem medicamentos e que uma pessoa tratada, ela vive uma vida normal. Então, essa é a primeira parte do treinamento. A segunda parte do treinamento que o Vida Visão traz é trazer médicos e educadores, né, digamos, pedagogos, psicólogos, oftalmologistas, clínicos, pediatras, para dar resposta clínica para a situação daquela criança. Que a criança deficiente, ela tem uma resposta clínica para isso. Então, o oftalmologista ele vai dizer por que uma criança nasceu cega. Né? Um neuro, a gente ainda não conseguimos um neuro, mas nós trazemos informações neurológicas sobre que existem respostas clínicas para problemas neuro, né? Para paralisia, e a gente sai para surdez, tudo a gente começa a colocar respostas clínicas para isso. Então, não sou eu que falo, e o que a gente procura fazer é usar o médico nacional também. A gente usa o estrangeiro, mas quando a gente não tem a opção de usar o nacional. Porque se eu pego um missionário médico e trago, vai ser uma bênção. Se eu trago um missionário, um médico do Brasil, um pediatra, um psicólogo, um fisioterapeuta do Brasil ou de qualquer outra nação, vai ser bênção. E eu quero muito isso, porque nós precisamos treiná-los com muitas técnicas, né? Mas se eu pego um fisioterapeuta guineense, se eu trago um médico do Hospital Central daqui, se eu procuro um pediatra da própria região, eles têm a língua, eles têm a cultura, eles sabem como dizer não faça isso, né? Ou faça isso. E aí esses médicos e esses educadores na área da pedagogia, na área da psicologia, eles vão orientar esses educadores que estão recebendo o treinamento. Né? Então, eles recebem todas as informações do que é certo, do que é errado, do que é clínico e do que não é, do que se deve fazer, do que nunca se deve fazer. Né? Aqui, quando eu trouxe o doutor Indiai, ele é o único cirurgião oftalmo que tem aqui em Guiné-Bissau, e ele veio participar do treinamento conosco, e uma das orientações que ele deu foi não jogue urina nos olhos da criança para tentar resolver, porque você só vai trazer enfermidade. Se ele, sendo guineense, disse isso, é porque já houve casos no consultório dele de pessoas que foram tratar problemas de olhos de crianças com urina. Ou nós temos o caso do nosso pequeno príncipe Ebenezer, em que uma pessoa da família jogou ácido nos olhos dele, e ele perdeu, e hoje essa criança, algumas pessoas ouviram e viram também um vídeo que eu mandei, ele tocando tambor, num hino muito bonito, e ele não tem os olhos deles é todo por terra, porque jogaram ácido. E jogou ácido por quê? Não, foi por orientação, foi por conflito, foi por tentativas. Então, existem muitos casos absurdos que fogem da nossa realidade. E esses profissionais, eles vão estar orientando esses educadores a lidar com situações extremas em sala de aula. Esse é o objetivo. O terceiro ponto do treinamento é fazer com que o educador entre no mundo da pessoa com deficiência. Porque a nossa inclusão é sempre trazer o deficiente para o nosso mundo. Isso para a gente é inclusão. Então, a gente faz uma sala e coloca pessoas com deficiência. Faz um evento e traz pessoas com deficiência. E, na verdade, as pessoas têm dificuldade de entrar no mundo deles, né? No mundo da pessoa com deficiência. O que é que o projeto faz? Esses educadores que estão recebendo treinamento, eles aprendem a andar de bengala, né? Porque como é que você trabalha com uma pessoa com deficiência visual e você nunca arriscou andar com bengala? Como é que você trabalha com cadeirante e você nunca sentou para tentar subir uma rampa ou passar nos buracos daqui de Bissau com uma cadeira? Como é que você trabalha com surdo e só tem uma pessoa intérprete? Porque toda sala não sabe dizer uma saudação, uma recepção, fazer uma pergunta para as pessoas na linguagem de sinais.
Então, nós ensinamos e encorajamos a todos os educadores a entrar no mundo deles. Então, eles comem com os olhos vendados, eles vão dar uma volta com os olhos vendados, eles andam de bengalas, andam de cadeira de rodas, tudo que eu posso fazer, irmãos, para eles entrarem no mundo da pessoa com deficiente, eu estou fazendo. Eu saio buscando ideia. Né? Vou ter um treinamento agora no sul do país e eu vou levar jogos. Então, eles vão ter que aprender a jogar bola, a jogar cartas, jogar dominó, tudo em braille. Não é tudo em braille. Porque não são as pessoas com deficiência que têm que entrar no meu mundo. Eu tenho que entrar no mundo deles. Né? E os educadores daqueles estão sendo formados para isso. E tem sido uma experiência impactante para essas pessoas. E o quarto ponto desse treinamento é como evangelizar essas crianças. E aí o IGA, ele teve uma participação muito, muito fundamental, né, aqui no abrigo Bengala Branca, onde nós temos 42 crianças, a maioria com cegueira total. Nunca, né? O IGA também ele passou pela experiência, porque ele passou pelo treinamento. E quando ele foi para a sala de aula comigo, ele já tinha noção de como pegar um lápis, de como fazer uma pintura, né, de como fazer um contorno, porque eles nunca foi oferecido para ele cores, nunca foi oferecido para ele lápis, pincel, tinta, dinâmicas. Então, nós temos o plano de salvação, nós temos um livro chamado, estamos montando, na verdade, um manual bíblico, foi isso que Deus colocou no meu coração, um manual bíblico adaptado para a evangelização da pessoa com deficiência visual ou não. Qualquer deficiência, você pode receber esse evangelismo. E sim, alguém levantou a mão, vai querer falar? João, estou falando muito, né? Pode prosseguir, Joseneide, a gente abre depois. Tá bom, tá joia. Então, essa parte do evangelismo, ele é fundamental. Por quê? Porque os próprios educadores, eles já fazem o plano de salvação em 5 páginas no treinamento, né? É da criação à salvação. Começa com o mundo, mas termina em Cristo ressurreto, trazendo a salvação. E aí, mesmo se o educador não é cristão, no treinamento ele já é evangelizado. E a proposta é que em cada estudo seja adaptado e tenha uma dinâmica que a própria criança possa fazer, né? Tudo em relevo, tudo bem interessante. O Igor ele vai poder falar sobre isso. E no final, a gente anexa isso a um caderno, tá? Então, o caderno ele fica com o plano de salvação e discipulado completo para as crianças. E é impressionante. Cada vez, cada aula é uma dinâmica. Nós terminamos agora o plano de salvação, mas as crianças querem aquele caderno, elas brigam por aquele caderno. Se falta uma lição que elas não puderam, ou se uma lição se perdeu, elas ficam querendo que eu traga para casa, que eu reorganize o caderno deles. E você vê, temos uma criança, ela é de origem muçulmana, ela foi para casa semana passada e ela levou o caderno dela, e a hora, gente, que a família dela vê esse caderno, mesmo que seja para brigar com ela, ele vai ter que ler. E lendo ali, ele está recebendo também todo o plano de salvação. Então, é algo tremendo que eu vejo Deus fazer, porque ele está alcançando. Tem sido muito, muito bom para mim, irmãos, porque é um privilégio você ver aquela criança sendo cuidada, não apenas momentaneamente, mas o evangelho todo, para todos os homens e para o homem todo. E o que eu vejo hoje naquelas crianças que eu estou mais próximas dela é isso, né? É o evangelho todo para ele todo. E desculpa que eu estou chorando. Porque é um privilégio para a minha vida fazer parte disso. Acho que foi o maior bem, fora a minha salvação, que o Senhor me deu, foi poder servir entre essas crianças. Então, quando o Senhor disse lá em Isaías 42, 16, ele diz assim: guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fala-os caminhar por veredas que não conheceram.
tornarei as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direitas. E essas coisas lhes fareis, e nunca, nunca, nunca os desampararei. Então, eu tenho esse versículo como um versículo do chamado do Senhor para a minha vida, para esse povo. E ver progressivamente a vida dessas crianças recebendo uma palavra na linguagem dela, adaptada para ela, tem sido uma grande alegria. O projeto Vida Visão tem essa performance de treinar e colocar essas pessoas aonde elas estiverem, seja na escola, seja na comunidade, seja na igreja, prontas para receber uma criança com deficiência, sem aquela barreira que, mesmo cristão, eu estou trabalhando com uma criança deficiente que tem um histórico de Irã, né, que tem um histórico de demônios. E eu vejo muitos testemunhos de pessoas que no final do treinamento diz: se eu soubesse disso antes, eu não teria rejeitado uma criança que veio para a minha sala e eu não tive paciência com eles, eu não achei que ele tinha capacidade e eu deixei de lado. E ele terminou saindo da escola. Então, eu tenho visto grandes resultados, eu louvo a Deus. A criança deficiente, ela precisa ser observada em tudo, né? Então, Deus tem aberto meus olhos para a saúde dessas crianças. Então, estou percebendo que muitas estão doentes lá no abrigo. E fora toda essa dinâmica de treinamento, de evangelismo, porque hoje eu faço evangelismo diretamente com elas, juntamente com o IGA é meu braço direito lá. Mas eu tenho visto a necessidade de levar para médico, de comprar medicamento. Então, faz 3 semanas que a gente está levando para médico. Fizemos uma ação, trouxemos 2 médicos, uma brasileira e um guineense, para o abrigo, e todo mundo foi consultado, todo mundo recebeu medicamento. Hoje eu saí mais cedo, comprei mais medicamentos que estavam faltando para o tratamento de alguns. E isso é o reino, irmãos. Isso é o reino, é o cuidado completo do ser humano. É o cuidado completo do ser humano. Então, essa tem sido a minha experiência aqui na Guiné-Bissau. Nós temos mais 3 treinamentos nas próximas semanas e eu não quero parar os estudos para não desmotivá-lo. Estou fazendo uma programação de férias para eles, porque nas férias alguns vão para casa, principalmente os maiores. Eu faço evangelismo também à tarde com os maiores, estudos de discipulado. Tudo adaptado, viu, gente? É tudo adaptado. E pela manhã ou no sábado a gente faz com os menores. Então é isso. Que Deus abençoe. E em relação à palavra, eu só queria ressaltar isso aqui. Guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Eu sei que aqui na África a gente conhece os louvores, a gente conhece as igrejas em alguns lugares, mas eu acredito que o caminho que o Senhor quer é diferenciado daquele que é para mim que posso ver. O caminho que Deus tem para a pessoa com deficiência é diferente, mesmo que leve a Cristo e leve a salvação, mas é um caminho diferente, é uma metodologia diferente, porque Deus é Deus pessoal, né? Então ele sabe que ele sabe como fazer com cada um. E quando ele diz que guiareis o cego por um caminho que nunca conheceram, falou isso, caminhar por veredas que nunca conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita, e ele diz ainda que nunca os desampararei. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma metodologia específica para alcançar esse meu povo, né? E ele está usando essa metodologia através do projeto Vida Visão aqui na Guiné-Bissau e em outros países. Deus abençoe. Nossa, eu estou aqui me segurando também segurando a emoção, porque é muito doído, né? Eu sou pessoa com deficiência visual total desde criança e eu vivo essa palavra de Isaías. É uma palavra que me toca bastante. E eu posso dizer que todos que estão aqui hoje, que têm algum tipo de deficiência visual ou física, enfim, têm podido ver realmente Deus guiando, Deus segurando pela mão, Deus ensinando, né? Coisas que nós não sabíamos, como na pandemia nós conseguimos aprender a trabalhar com o Google Meet, tudo que vai acontecendo na nossa vida. Deus vai dando sabedoria, vai dando escape.
Isso é muito lindo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, viu? Estou aqui emocionada e quase saí correndo para desamarrar aquela criança que você falou. É uma coisa assim que dói demais, né? E nós aqui brasileiros podemos dizer que não passamos nem um décimo, nem um milésimo do que a pessoa com deficiência tem vivido aí na África, né? E muito obrigada por você ter ouvido a voz de Deus, por ter sido sensível ao chamado de Deus, e que Deus continue fortalecendo seus joelhos, seus pés, Amém. dando ânimo nas suas mãos, no seu corpo, na sua mente, no seu emocional, no seu espiritual, para que você ainda faça grandes coisas aí nesse país, viu? Amém. E pode ficar conosco com o microfone aberto. Eu queria te chamar o Iga. Iga, você pode abrir o microfone? Sim, já estou. Ok. Iga, a Josineide falou, né, da vida da pessoa com deficiência aí em Guiné-Bissau. E você é homem cego, correto? Eu queria que você falasse um pouquinho agora deste lado que a Josineide trouxe para a gente. Como é ser uma pessoa com deficiência aí? Como é que você perdeu a visão? Qual foi o impacto na sua vida? Como você sentiu isso na sociedade? Como foi o resgate de Cristo na sua vida? Muito obrigado, né, pela oportunidade. Bom, começando, vou tentar correr um pouco. Bom, eu nasci normal, né, como qualquer outra criança, só que em 1996, com 6 anos de idade, fiquei doente, né, que ninguém sabia, porque na altura fiquei muito doente até que eu não conseguia nem sequer movimentar o meu dedinho mesmo. Eu não conseguia fazer nada, eu ficava quase como se fosse uma carta jogada no chão. Pronto, e foi tudo assim. Então fiquei internado no hospital durante 2 anos, né? Que em 1998 deu guerra civil aqui na capital. A minha mãe com a minha madrasta tiveram que fugir comigo para Tabanca, a aldeia. Eu fiquei lá durante 1 ano depois, quando eu estava recuperando, né? Fiquei cego, né? Fiquei cego. Mas isso foi muito rápido, né? Porque foi num dia como essa hora, assim, né? Até hoje eu lembro-me daquele acontecimento drástico, porque o meu pai estava fazendo um trabalho assim em casa, depois a minha irmã estava fazendo um trabalho doméstico, depois a minha mãe dormiu, tinha dormido. Depois, quando os olhos estavam a dar tanto estava rolando com muita velocidade, assim, né? Ficou correndo assim por longo tempo, né? Alguns minutos, quase 30 minutos, a minha mãe foi acordada de dentro, saiu, quando chegou e me viu sentado, me perguntou: o que, você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, porque na altura eu não estava sentindo nada. Até eu estava brincando bem tranquilo, né? E depois, quando parou, assim é que deixei de ver esse mundo das luzes, né? Bom, isso tudo causou muita coisa na família. Mas depois, por outro lado, começou a minha curiosidade. Em 2000, aí quando eu ouvi os colegas, né, que sempre andavam comigo, eu sempre queria ir brincar com eles logo. Pouco a pouco, né, comecei a adaptar aquele clima, porque não foi nada fácil, porque a minha mãe não aceitava. Sempre eu perguntava sempre umas coisas assim incríveis para minha mãe, sempre perguntando: olha, mamãe, mas quando é que eu vou voltar mais, ver esse mundo? Quando é que eu vou recuperar a minha vista? Sempre ela chorava quando eu fazia essa pergunta.
Mas nunca desisti, né? Sempre que eu, quando a gente estava a divertir muito bem, dando aquela risada, porque minha mãe não queria que eu ficasse assim. Sempre que eu ficava sempre em silêncio, começa a vir muitas coisas na minha mente. Começava sempre a pensar como é que eu vou fazer, como é que eu vou voltar a enxergar este mundo como os meus colegas. Mas isso sempre porque quando os colegas vieram junto de mim, sempre diziam, começavam assim a dizer, agora ele já parou de ver agora, né? Começam logo a dar aquele jeito, vem aqui, seguram sempre no meu braço aí, começavam a movimentar comigo, vamos andar assim, 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 sempre, porque, como eu falei, fiquei totalmente paralisado há um tempo atrás, depois comecei a aprender desengatinhar, desagarrar uma coisa assim, comecei a aprender isso de novo, né, agarrando uma coisa assim, depois comecei a aprender como sentar, gatinhando, depois ficar de pé, dar passos de novo, assim até quando eu comecei a sentir estável. Aí é que perdi a minha vista. Depois os colegas começavam a vir, começaram a me incentivar. Eu pensava muita coisa. Isso para mim não foi mais triste que aconteceu na minha vida. Mais triste é mais adiante. Mas foi por esse tempo. Eu sempre ficava a pensar, quando é que eu vou recuperar a minha vida? Quando os colegas começavam a ir à escola, eu comecei a chorar sempre com a minha mãe. Mamãe, eu quero estudar, eu quero estudar. A mamãe sempre me dizia, olha, meu querido, se haver essa escola para ti, mesmo se custasse 100 mil francos, você faz, se 100 mil francos você faz que é R$ 1.000. Eu vou pagar a fim de você poder se estudar, porque você bem sabe que eu amo-te muito. Mas isso foi assim pouco a pouco. Depois em 2004, 2005, a escola aqui começou em 2003, 2004. Mas eu só vim, com a minha família só veio descobrir a escola em 2004, 2005. Depois eu vim estudar. Cheguei, comecei a estudar, eu estava num outro bairro, depois mudei de um outro bairro que eu estava para cá, onde eu estou agora. Isso foi assim, pouco a pouco, em final de 2005, graças a Deus conheci o caminho da verdade, o Cristo Senhor. Converti. Pronto, foi. Mas eu era sempre aquele, um menino meio silencioso, assim, eu não falava muito mesmo aqui em casa, eu não de conversar tanto. Eu conversava muito pouco. E da igreja, eu chegava lá, mas eu ficava. Mas antes disso, quando nós a conversão estávamos aqui em casa. Mas quem ia juntar-se a nós para nos vir ensinar lições bíblicas ou para nos dar aqui classe dominical? Outras igrejas aqui no mesmo bairro foram convidar, olha, queremos que vocês nos atendam enquanto esse processo aqui de ensinar essas crianças deficientes. Mas não foi o caso, não. Outras igrejas entenderam que isso é muito complexo. Como ensinar um menino deficiente? Isso quase é algo impossível. Depois, o nosso líder continuou a andar-se atrás disso. Foi a igreja onde eu congrego atualmente, né, onde as crianças mesmo enfrentavam, iam ao mesmo culto. Então, isso foi assim, depois o pastor, na altura que estava, né, falou, olha, então vamos ver o que fazer. Recrutou alguns jovens, passavam sempre aqui e nos via dar classe. Como eu sou meio assim, apesar que calado, mas eu gostava sempre de surgir com essas ideias, às vezes os colegas sempre diziam, você é louco, você às vezes vem com as ideias que você sabe que é impossível. Eu falei uma vez, olha, a partir de agora, sabe, se ficar nessas coisas aqui, sempre ficar aqui em casa, é complicado. Então vamos lá na igreja, vamos e ver se é possível ou se é impossível. Os colegas, os outros deram risadas, né? Porque na altura acharam que isso é complicado. Eu falei, olha, vamos lá, vamos ter que pedir ajuda, ir na igreja, assistir o culto juntamente com os outros jovens, ou dos adolescentes, outros, assim, quando eu falei essas coisas,
acharam chato, mas depois, com muita teimosia, aceitaram. Então começamos a ir. Na altura, começamos nós três. Eu, outro colega aqui e outro que está no outro bairro, onde está a escola. Bom, isso, mas todos estávamos aqui, todos juntos. E isso foi muito, muito, muito complicado quando iniciamos. Aquelas coisas, as pessoas começam a ver, mas como é que os cegos vão aprender conosco aqui? Mas foi sempre com esforço. Tudo que a gente foi ensinado. Na outra semana, se nos perguntaram, sempre nós respondíamos exatamente como foi ensinado. Assim começou a emocionar os outros. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, porque foi uma coisa que fazíamos aqui em casa. A gente fazia as coisas aqui extraordinárias. Né? Quando chegam aqui, nos ensinavam essas coisas, lições aí. Pronto, foi assim, foi também, pouco a pouco, a puxarmos os outros e as outras meninas aqui. Começamos a ir também na igreja. Bom, não ficou por aí. Os outros, por fim, acharam isso muito chato, por aquelas conversas que eu costumo ouvir. Eu continuei. Resumindo, fiquei ali até depois, chegou um tempo, em 2000, chegou um momento em que jovens que sempre enviavam aqui para vir dar classe de UNICA para as crianças, cada um começou com a sua agenda pessoal, essas coisas começaram a não ter tempo para isso. As crianças também, quem vai lhe ajudar a chegar à igreja, estava a tornar difícil. As outras conseguem ir porque conseguem como, às vezes tem outros que conseguem suportar aqui que têm baixa visão, ajudam a chegar à igreja. Mas tem outros mais novos, mais pequenos, não conseguiam. Depois eu falo, olha, não sei o que fazer, mas vou ter que arriscar, fazer isso. Comecei aqui em casa a trabalhar com aquelas crianças. Embora foi difícil, mas trabalhar sempre aqui em casa, com eles, eu sozinho, mas pouco a pouco, em 2015, a igreja na altura estava a procurar, quando chegou aqui a missão, não sei se vocês ouviram falar, mas parece que há também aí, que é a PEC, Aliança por Evangelização das Crianças. Isso, quando vieram aqui dar treinamento com uma missionária holandesa e uma missionária brasileira, a missionária holandesa chamava-se de Mariana Ivan Elden. E também a missionária brasileira era Sati, né? Pronto, isso vieram aqui, depois enviaram cartas, mandaram cartas para diferentes igrejas aqui. Olha, vemos aqui então, não sei se há pessoas, né, em cada igreja, queremos que mandem as pessoas para serem treinadas aqui, para poderem trabalhar com as crianças. Pronto, aí quando chegou aquele formulário da igreja para preencher, houve alguns jovens sim, que fizeram. Eu, no meu caso, apresentei também perante a igreja. Muitos ficaram assim, outros até ficaram, tipo, escandalizados com isso. Ficaram escandalizados com isso. Mas o pastor falou não. Se foi o que ele falou, se calhar foi chamado por Senhor. Então aí foi aquele treinamento. Voltei, comecei a trabalhar propriamente na igreja, também aqui em casa com as crianças. Depois as crianças também sentiram que não, querem também ir atrás dos mais velhos. Então, na igreja chegaram, estavam em diferentes classes da igreja. Aí
eu fui colocado lá na igreja e comecei a trabalhar lá, embora com muita o trabalho de visitário, porque eu tive que pegar e trabalhar com uma outra pessoa, né, para me ajudar a preparar a lição. Foi pouco a pouco assim. Depois, antes de eu ter mesmo a Bíblia aqui, né, foi assim pouco a pouco, graças a Deus. Comecei assim, vi que alguém levantou a mão, mas um pouco ainda só. Depois disso, foi com muita resiliência minha, porque até hoje eu posso dizer que até aquela altura eu era o único professor deficiente visual que trabalhava na igreja. Porque para muitos era uma coisa impossível, como é que a pessoa vai trabalhar. Mas de pouco a pouco, até eu era bom, atualmente mesmo, eu posso dizer, coordenador mesmo da classe em que eu trabalho na igreja. Graças a Deus a missionária já viu alguns jovens que eu trabalho com eles na igreja, porque não era, muitos achavam que é impossível, mas depois, no decorrer do tempo, muitos deram a razão. Uma vez chamou e falou: olha, você dá mais estudos de uma forma mais concentrada em relação aos outros que têm os dois olhos que enxergam muito bem. Mas para mim, isso não chega não, porque eu quero fazer muito mais. Com esforço bastante, chegou um momento, né, que quando as crianças mudaram para um outro bairro, fui ter mesmo com a igreja, eu falei: olha, os meus meninos já mudaram para outro bairro, embora estavam nas diferentes classes, porque tem outros de 6, 4, 5, 7, 8, 9, até 10 anos, assim, tem 15, 16, 17 anos, assim sucessivamente. Eu falo: olha, já mudaram para outro bairro, e como é que agora a gente vai fazer? Se vão decidir mandar uns professores para lá, quer dizer, para estarem a acompanhar comigo para lá ou não? Houve um silêncio total. Então eu falei para a igreja: olha, vou parar de trabalhar aqui na igreja, dentro aqui, para ir trabalhar lá com eles, se é possível. Depois me falaram: pronto, não tem problema. Eu, graças a Deus, surgiu, eu posso dizer, foi assim, o Deus preparou tudo, porque quando estamos a pensar as nossas coisas, Deus pensa a sua. Caí no caminho da missionária, aí surgiu mais maravilha, como eu estava dizendo. Agora, mexendo um pouco com aquela história de preconceito aqui na África, ou aqui na Guiné-Bissau. Claramente, como a missionária falou que em outros países, mesmo aqui em Guiné, os discentes são escondidos em casa. Em casa, às vezes, uma família entende que é, como é que se diz? É humilhar a família, saber, a outra pessoa saberem que tem deficiente visual em casa. Tem uma pessoa com deficiência em casa. Isso tudo acontece. Eu, no meu caso, no início, começou a ser assim, mas porque eu era muito, apesar que eu era um menino assim, silencioso, não falava, mas eu não gostava daquelas coisas, né? Eu gostava de brincar também com os outros colegas. Então, foi assim, pouco depois consegui, a minha mãe viu que isso, ela não vai conseguir me domesticar, né? Domesticar no bom sentido. Domesticar-me em casa, quer dizer, fazer-me ficar todo o tempo no quintal da casa, de não sair para frente, de não apresentar perante público. Então, ela falou: pronto, sempre ela aconselhava: olha, o meu príncipe sempre chamava essas coisas para me fazer sentir mais à vontade. Olha, quando você sai, sempre cuidar para não falar, não sempre isso acontecia. Mas, graças a Deus, ela também não ficou
de mãos cruzadas. Sempre me ensinou, me instruiu de todo, antes de eu vir mesmo cá para a capital. Mas quando cheguei também aqui, houve forte barreira, porque eu já vi, até hoje estou negociando com uma família a fim de poderem receber uma menina, quer dizer, aquela já tinha iniciado o seu estudo, depois perdeu a vista quando estava a estudar 7º ano, ou seja, isso, depois quando perdeu a vista, ficou, a família fica lá com ela em casa, mas depois, graças a Deus, com um amigo que eu conhecia aquela, porque estudavam juntos. Aquele amigo me falou, olha, você está aqui. Até aquele amigo me chama de doutor. Me falou, olha, doutor, você está aqui. Você chegou, quer dizer, estudou, perdeu a vista depois que tinha estudado ou o quê? Eu falei, não. Eu fiz o meu estudo tudo quando eu era já cego. Né? Pronto. Falou, não, mas tem uma amiga, assim, sim, me explicou tudo. Eu falei, não. Então, se tem como me passar contato da família dele, eu ficaria muito contente. Depois me falou, pronto, é isso assim. Depois me passou o contato da menina. Comecei a conversar com ela. A menina me falou várias coisas, mas graças a Deus já consegui, porque acho que já no próximo ano já vai estar aqui, vai estudar na escola em que eu trabalho, que é a Bengala Branca, porque já consigo uma já. Ela vai estar junto à família, mas isso foi tudo assim. E depois, hoje, além de trabalhar dentro da igreja já, porque já estamos a trabalhar com a missionária de uma forma bem coordenada, eu trabalho na igreja de manhã, eu assisto, eu dirijo também um culto lá, também estou na direção do louvor da igreja, tanto sou um dos líderes de lá, da banda de louvor da igreja. Também eu, além de ser coordenador mesmo da classe em que eu trabalho com outros rapazes lá e outras meninas, pronto. E também trabalho com a missionária juntamente lá no abrigo, né, em que estão as crianças, né, no outro bairro. E mais ou menos é isso. Também, para adiantar já com a informação, graças a Deus, já concluí a minha licenciatura. Já na sexta-feira vou ter a formatura já, portanto, a tomar do meu diploma já da licenciatura em Ciências de Educação. Sou formado em Ciências de Educação. Embora é com muito sacrifício, muitas vezes, 2 vezes quase acidentei mesmo, quase 2 vezes, porque isso foi, uma vez foi falha mesmo de quem estava conduzindo o carro e houve desvio mesmo até outras pessoas que estavam lá no mesmo carro, porque o carro estava muito cheio, porque já era noite, né? Viram outras pessoas e ficaram feridos. Eu, graças a Deus, não consegui. Outra vez, bati mesmo nos meus joelhos num dos bancos, então fiquei com dores do joelho quase durante um X tempo, mas graças a Deus, Deus fez da sua. Consegui terminar este percurso tão longo, tão difícil, com êxito, com sucesso, mas também com muitos apoios, né, que eu posso dizer. O que é difícil para muitos, o Deus fez da sua. E hoje, só estou aguardando, nesta sexta-feira, se quiser Deus, vou receber o meu diploma da licenciatura em Ciências de Educação. O que falar, Wiga, o que falar de tudo isso que você trouxe pra gente, meu querido. Estou aqui com o coração bombando de alegria. Infelizmente, o nosso tempo está quase terminando, então a gente vai ter que abrir para pergunta, né? Porque eu acho que ficou muita coisa, tem muita gente curiosa aí para saber, não vai dar para abrir para todos, a não ser que vocês queiram ficar, 1, 2 da tarde, tudo bem.
Mas eu estou aqui emocionada porque Deus tem levantado você, né, Uida, e partiu de um desejo seu, de uma luta interior sua, e agora está se expandindo e alcançando mais vidas. Então, parabéns pela sua luta, parabéns pela sua coragem, né? E Mas é um isso exemplo mim, para todos nós aqui, mas com isso, certeza. mas isso para mim acho ainda é muito pouco, porque eu, se for possível, né, ter já mestrado, até doutorado, se for possível mesmo, eu vou fazer. Eu acho ainda muito novo, eu quero desafiar muitas coisas, embora estou com Não desista, vai em frente. Né? A gente só planos consegue na mão, conquistar o né? sonho sonhando. Estou com uns planos na mão que estou esperando que Deus faça da sua, né? Porque estou querendo mesmo já fazer a teologia. Eu sei que isso é também outra coisa. Aqui em Guiné, Salveiro vai ser coisa nova, porque nunca um discípulo mesmo fez isso aqui em Guiné. Amém. Posso dizer que sou o primeiro TV que foi treinado mesmo que é a tal missão que eu estava a dizer, até que sou o primeiro em Guiné. Mas agora já estamos a ser treinados também para missionar nele com outras meninas também. E isso, bom, Amém. que ainda que tem nesse momento, eh, não conheci ninguém. Não conheci ninguém, também ninguém mesmo, eu posso dizer, o nosso país é tão pequeno. Bom, se um que é albino, né? Esse aqui que tem problema de pele, ele também é o cantor, que fez ninguém mais. Mas isso é já o plano a seguir, mas sem descartar de mestrado, sem descartar de doutorado, porque eu quero lutar mesmo para preconceitos aqui que há muito duro aqui, né? Porque só para falar um pouquinho, talvez é a história que a missionária não conhece. Foi em 2019, né? Se não me engano, já porque está me perdendo da memória. Foi trazido até cá. A mãe trouxe a criança até aqui, depois voltou outra vez, tirou a criança, foi com a criança. Como a criança morreu, ninguém sabe, porque muitas coisas acerca daquela criança. Eu, pessoalmente, muitas vezes tentamos mesmo. Olha, essa aqui é a pior criança que existe no mundo. Essa aqui é como outra criança. Eu falo, olha, e eu estudei, fiz todo o meu percurso de estudo como deficiente. Também com ele é possível. O menino já estava aprendendo a falar, porque apesar que tudo não é deficiente visual, né? Apenas teve problema, não estava conseguindo ainda trilhar, ou seja, movimentar. Mas aquele era só uma questão sempre de tentar colocar aquela criança para exercitar, depois vai ficar. Então, pessoal, como eu disse, né, o tempo está curto, mas a gente não pode deixar de abrir para perguntas, que eu vi umas mãozinhas levantando aí. Eu mesmo teria uma dezena de perguntas, mas eu vou ficar quietinha, eu vou fechar a boca. E umas 4 perguntas, tá? Eu acho que dá tempo para o Iga e para a missionária. Quem gostaria de falar, por favor, abra o microfone. Uma pessoa por vez, as outras mantenham o microfone fechado, por favor. Feitosa. Feitosa. Graça e paz, amados irmãos. Eu sou daqui, José Alves Feitosa, de Recife. Eu queria fazer pergunta ao irmão, esqueci o nome dele agora. Uiga. Wilka. Perguntar a ele, assim, como deficiente aí, como ele falou, das dificuldades que ele teve, hoje, como é que ele se sente no contexto completo,
como cidadão com deficiência. Porque, assim, a gente sabe que as barreiras são grandes, né? As dificuldades são grandes. Mas eu queria ouvir dele assim, porque teve hora que a internet cortou aqui, então, de repente, eu posso não ter escutado por completo. E eu sou cego e fica difícil de botar no chat, né, para perguntar. Ah, não, a gente não costuma colocar mesmo, porque depois a gente também, como deficiente visual, não consegue sair da tela principal, ir lá ler, para depois voltar. Então é microfone mesmo, tá? Aí eu vou pedir para você desligar o microfone só por causa da interferência, aí na internet do Iga. Tá Não, tudo bem bem. barulhenta. E também a irmã Neidinha, né, assim, parabenizá-la parabenizá-la e louvar a Deus pela vida, agradecer a Deus pela vida dela, né? Porque ela tem sido uma bênção e nós aqui em Recife louvamos a Deus pela vida dela, né, nesse ministério, e dizer que nós agradecemos a Deus. A vida dela era uma bênção em nossas vidas. Amém. Nossa, eu não a conheço pessoalmente, mas já tenho vontade de abraçar. O Iga, você pode abrir o microfone então, meu amigo, e responder? O Iga? Enquanto o Iga não consegue ligar o microfone, alguém mais tem mais alguma pergunta? Aí ele já responde, ou a Joseneide já responde antes do Iga. Ok, quero que me ajude a retocar. Só tenta ser breve, tá, Iga? Que senão Questão, me faça lembrar o questão, ou aliás, me faça chegar muito bem a questão dela. Um colega perguntou como é que você hoje se sente como um todo, como pessoa com deficiência visual aí na sociedade em Guiné-Bissau. Bom, para mim, hoje um dia eu sinto um pouco, apesar que não como eu quero, mas graças a Deus eu sinto que sou homem, né, que está a dar a contribuição para o país. Que está a dar a contribuição para o país e não só. E eu também posso ser cobrado qualquer... posso ser cobrado por esse país, né? Então eu sinto realizado em parte. Apesar que ainda não vi ainda os meus companheiros deficientes a serem tratados como devem, mas sinto apesar que tudo, sou o primeiro a ser formado no seio da minha família, sou o primeiro formado também, e hoje em dia já estão a considerar, já estão a dar mesmo a mão, a palmatória, já estão me aceitando pouco a pouco. Ô, Iga, quando você anda nas ruas, como é que a população te encara, te trata? Ajuda, sim, para ir pegar uma condução, para atravessar uma rua? Como que a sociedade se porta com você? Graças a Deus, hoje, isso não é um problema tão agudo como antes, porque antes mesmo, andando na rua, a pessoa pode te lançar pedras, pedrejando uma pessoa como se fosse animal. Mas hoje em dia não é caso, não. A pessoa recebe ajuda, né? Pessoalmente eu, né? E não tenho assim tantas queixas, né, a dar. E também os meus colegas, graças a Deus, né? Sentimos hoje um pouco mais confortável. Ai, que bom. Está faltando ainda muita coisa. Amém. Quem levantou a mão, eu vi aqui que levantou uma mãozinha, mas eu não consegui identificar o nome. Abre o microfone, por favor, e pode fazer a pergunta. Oi, sou o pastor João. Oi, pastor, pode falar. Tá. Eu queria agradecer o Edson por me convidar a participar. Também parabenizar aí o Igor e a Neide pelo belo trabalho. Eu trabalhei em Guiné-Bissau 15 anos e aí na África 20 anos como missionário. E eu louvo a Deus aí pela Bengala Branca.
e eu queria só o contato da missionária, porque a gente também manter contato, precisar de algum apoio, alguma coisa. E nós temos aí 5 escolas, a Missão Kairós, e 14 igrejas também. Então eu já cheguei a batizar pessoas portadores, mesmo sem falar Libras, mas a gente tem muita escola, muitas crianças. Eu já tive alguns pais querendo me entregar a criança, porque os parentes queriam sacrificá-las, né? Então, eu entendi tudo que ela falou e gostaria do contato dela para, se alguma igreja aí tiver alguma criança, para entrar em contato com ela também, para poder aumentar essa rede aí, tá bom? Nós temos aí, como eu falei, quase 1.000 crianças nas escolas e alcançamos muita família. Eu queria o contato da irmã Neide, depois passa para mim. Obrigado. Obrigada, pastor, o senhor vir aqui assim, endossar tudo que foi falado, né? Um testemunho vivo, conhece do que eles estão falando. Eu estou aqui emocionada, porque Deus é lindo, né? Na verdade, Deus é lindo, não tem muito o que falar. E aí a pastora, a missionária autorizando, aí o Edson passa para o senhor o contato, tá bom? Muito bom isso. A rede vai crescendo, né? E se ajudando. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Edson, Paulinho, Márcia, pessoalzinho que Paulinho. Opa. Paulinho. Depois do Paulinho eu quero perguntar também, viu? Beleza. Se der tempo para você, rapaz. Que isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Brincadeira. É para a missionária. Pelo que eu entendi, esse problema cultural, ele gira muito em torno, talvez na sua maioria, no seio familiar, né? E a minha pergunta é assim, você sente alguma oposição por parte das classes políticas, governamentais, em fazer o seu trabalho aí? Ou você tem liberdade para fazer o teu trabalho sem intervenção de governos, de autoridades governamentais? Não tem não, oposição governamental, muito pelo contrário, o trabalho missionário aqui em Bissau, ele é muito bem visto, né? Ao longo dos anos, os missionários, eles são muito respeitados aqui, tanto pela sociedade como pelos governos. O que pesa mais... Pode até não aceitar converter assim, mas ninguém ataca ninguém por causa de expandir o evangelho. Desculpa a minha intervenção. Exatamente. Então, a gente não tem essa questão né, da restrição. Em outros países que eu trabalhei, em Senegal, a gente tem que ter mais prudência, Burkina Faso a gente tem que ter mais prudência, mas porque os órgãos são todos muçulmanos, né? E isso pesa muito na hora do evangelismo, na hora da ação social. Uma coisa que a gente também tem que entender que o fato de ter quem pega essas crianças para cuidar, para o governo é um alívio, né? Porque para eles, no caso do mundo muçulmano, a religião islâmica não quer essas crianças. E quando quer, ela quer assim, olha, você não pode se converter a nenhuma outra religião, isso aí a gente sabe. Mas, uma vez que você está fazendo um trabalho social, vai ser difícil você tratar a parte evangelística com uma criança muçulmana, mas a nível governamental, a gente não tem nenhuma barreira. Eles não assim, né, eles não contribuem, mas também não impedem. Edson? Então, eu gostaria de perguntar duas coisas à missionária Josineide.
Uma, ela disse, quando ela esteve lá no Chad, acho que é isso, das crianças que iam ao encontro dela, pessoas cegas, né? E, assim, eu queria saber o que que elas iam, assim, elas iam no sentido de pedir algo, por exemplo, ajuda, por exemplo, esmola, ou elas iam no sentido de querer conversar, de curiosidade, né? O que que essas pessoas cegas, tipo, queriam dela nesse momento, né? E outra você falou de questão que as pessoas sacrificam, né? Quando tem as pessoas com deficiência em alguns países aí. O que seria esse sacrifício? Você fala de esconder as pessoas ou envolve essa coisa de tirar a vida mesmo? É isso. Ok. Oi, Edson. A primeira pergunta, eles vinham por causa de alguma forma, eles chegavam até a mim, né? Vinham na minha direção, geralmente para pedir esmolas. Geralmente eles vinham na minha direção para pedir esmola. O que me chamava a atenção era que, assim, a gente estava no meio da multidão e eles não paravam nem para a direita nem para a esquerda, eles vinham diretamente para mim. E foi isso que, uma vez ou outra, a gente achava que era só coincidência, depois começou a virar algo realmente muito diferente, né? Então, eles vinham na intenção de pedir esmolas e eu não sabia lidar, porque eu poderia ter a oportunidade de conversar com eles, mas eu só fazia clamar ao Senhor misericórdia e direção. Então, eu não sabia o que fazer quando eles vinham na direção, a não ser dar alguma ajuda. A segunda pergunta é sacrifício de morte mesmo, tá? É um processo. Quando eles identificam a criança com uma deficiência, eles vão tentar as práticas locais. Então, eles vão levar para curandeiros, eles vão levar para líderes religiosos, eles vão fazer tudo o que eles podem a nível cultural, ok? Geralmente, eles vão dispensar a medicina, a nossa medicina convencional, eles vão para a medicina tradicional. Quando não acontece, começa a rejeição por parte da família e da comunidade. E a comunidade, nesse período, já está começando a descobrir que aquela família tem uma criança com deficiência. Logo em seguida, quando não é resolvido, então existem as propostas de se fazer oferendas, né? Então, se faz oferendas, invocam demônios e fazem oferenda para o bem-estar, a melhora daquela criança. Quando isso não resolve, então vem para o sacrifício. E aí é que entra a intervenção da família. Essa família vai deixar ou não sacrificar. Normalmente eles são colocados na beira do rio, colocam-se oferendas na beira do rio, e aí a criança fica colocada durante a noite, e normalmente, claro, o rio vai subir no processo normal, e se aquela criança não conseguiu escapar, ela vai ser levada pelo rio. E quando acontece esse levar para o rio, eles não acreditam que seja, digamos, que a criança simplesmente sofreu um acidente porque estava na beira do rio e morreu afogada. Eles dizem que o espírito que habita naquele rio, os irãs, como eles chamam aqui na Guiné-Bissau, eles vieram e recolheram aquela criança e levou para o fundo do rio. Então, essas crianças elas são deixadas para ser dadas em sacrifício para esses irãs. Então, essa é uma das práticas aqui, mas aqui em Bissau. Em outros, eles são realmente, tem derramamento de sangue, elas são enterradas, existem várias maneiras de sacrificarem aquela criança, infelizmente. Só eu queria realçar por exemplo, aqui também, se a pessoa aguenta com uma pessoa com deficiência em casa, então essa pessoa é usada como meio de renda. Ou seja, se é um deficiente visual, é colocado sempre na rua para ir pedir esmola para dar o de comer em casa. Se for, por exemplo, um surdo, mudo, às vezes é colocar a trabalhar um trabalho pesado, né? Um trabalho pesado, que não é mesmo da idade dele, quer dizer, isso é que é a única vantagem que é usado para este lado, assim, tanto. É sempre aproveitado para fazer uns trabalhos pesados, pedir a esmola, se é um cadeirante, é ainda, muito mais ainda. Até quem
até aqui na capital, são colocados mesmo os meios, né? Se encontra muitos cadeirantes, né? Ficam dando a passadeira da estrada para pedir a esmola. Então, isso é que acontece. Então, Obrigado. isso que o Iga está falando é quando você escapa do sacrifício. Agora desliga, Iga, porque está fazendo muito som, muito barulho o seu telefone. Filho. Desligue aí, porque está realmente muito forte. Quando se escapa do sacrifício, então vai ser usado como carga para trabalhar pesado, para trabalhar para dentro de casa, para pedir esmola. Se for gêmeos, a mãe ou dá em sacrifício, ou ela vai pedir esmola com os dois. Eles não podem viver dentro de casa. Então, você vê nessa passadeira, que é uma passarela, que tem, na verdade... E, por incrível que pareça, gente, orem por isso, porque meu coração aperta. Eu realmente gostaria que Deus me fizesse um bocado de eu para poder servir entre eles. Porque nós não temos nenhum trabalho aqui voltado só para as crianças gêmeas. E eles são altamente discriminados, altamente jogados ao relento. Né? E a mãe é condenada junto com aquelas crianças quando elas sobrevivem. É isso, para a gente poder resumir um pouco. Que absurdo, não é? Nossa, não se trata nem de deficiência, né? É uma coisa... Wellington, você ia perguntar? Missionária, nos meus estudos, além dessa questão que vocês falaram, né, sobre da rejeição, do sacrifício, né, dos trabalhos forçados, uma outra forma também de trabalho que eu identifiquei foi a exploração sexual, né, de crianças, até mesmo, né, adolescentes, né, pessoa com deficiência. Aí na Guiné-Bissau, tem essa prática? Infelizmente, irmãos, infelizmente, essa é uma prática também muito, muito, muito forte. Na Guiné-Bissau, em toda a África, né? Eu generalizo, realmente eu generalizo, porque eu vi casos de meninas que viviam atrás das casas, amarradas, viviam cercadas, e elas simplesmente apareciam grávidas, né? E quem fez aquilo? Ninguém sabe. E é uma das minhas revoltas na sociedade, no mundo da criança deficiente, é essa falta de proteção que elas não têm. Então, elas podem não servir para nada, elas podem ser uma maldição, mas na hora delas serem abusadas, na hora delas terem suas perninhas abertas, sua intimidade violada, aí elas servem. E isso é muito doloroso. No mundo muçulmano ainda existe outro agravante, porque muitas tribos fazem a mutilação genital. Então, elas passam pela mutilação genital, ela passa pela extração do clitóris de forma absurda, com faca, com gilete, com punhal, com tudo, né? E eles fazem a mutilação genital daquela menina que já é deficiente, que já tem o estigma de ter sobrevivido ao sacrifício, que tem o estigma de que é uma maldição, de que não serve para nada. Aí eles fazem a mutilação por causa não por causa da lei islâmica, mas por causa da etnia, né? Essa prática é mais étnica do que islâmica, mas o Islã, ele pegou isso com força também. E aí, acima de tudo, ela tem a sua intimidade violada. E isso é terrível. O pior de tudo para mim é porque a ONU e a Unicef, eles trabalham muito na defesa disso, né? No rompimento, para acabar a mutilação genital, na proteção da exploração sexual das meninas, na proteção das meninas deficientes, essa coisa assim. Só que é tão forte isso, irmãos, que eu acho que é de um domínio espiritual. Sabe, a criança já é deficiente, a criança já tem estigma de maldição, a criança já não tem oportunidade de vida, a criança já não recebe carinho, a não ser de um entre os outros, mesmo na própria comunidade em que ela vive. Aí vem um infeliz para ainda agredir o corpo daquela criança. E isso é terrível. Que Deus tenha misericórdia, mas isso é real. Ô, Josineide, eu estava aqui, eu falei que não ia fazer mais pergunta por causa do horário, mas... Nossa. Para fechar, como que é
trazer essa pessoa, essa criança com toda essa carga de sentimento de rejeição, de abandono, de desvalor, como é que é apresentado esse amor de Deus? Como que é a reação dessa criança, desse adolescente? Como é que conta pra gente rapidinho? A primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar, não é desmistificar, não, digamos, limpar as emoções dela, né? A gente tem que fazer tudo que ela recebe como maldição, como negativo, a gente transforma, a sociedade diz que ela é uma maldição, e a gente coloca na cabeça dela que ela é uma bênção, né? Ela não serve para nada, e a gente mostra todas as qualidades que existem nela. Ela não tem capacidade, a gente faz ela descobrir a capacidade dela. Hoje eu tive uma experiência fantástica, e talvez eu possa terminar a minha parte com essa experiência hoje de manhã. A missionária da Saela, ela levou muitos presentes, fez uma festa linda, e eu não pude fazer essa festa porque eu tive que investir na saúde deles, e eu queria levar piscina, pula-pula, para que eles tivessem experiência. E eu não pude porque elas estão com problema de pele muito sério e eu não quis misturar essas crianças na água. Mas ela levou um pula-pula. E lá nós temos uma princesinha de 5 anos chamada Diana. Ela completou 7 anos agora. Diana, ela é muito pequenininha. Ela tem várias deficiências, né? Ela tem cegueira total, ela tem um descontrole de nervos nas mãos, que a mão dela não responde direito. A Diana, ela tem pânico, ela vive em pânico, tudo para ela é pânico. Eu levei ela para a médica e parecia que ela estava tendo um infarto de tanta batimento cardíaco terrível, que chega a soltar essa região da garganta dela, aquela agonia, e ela em pânico, e eu estou trabalhando em amor, e eu vejo que a comunidade lá, né, o Bengala, as crianças estão tratando ela, trabalhando com ela em amor, mas ela tem um medo e um pânico como se ela já fosse muito agredida, já tivesse passado por alguma agressão. Ela simplesmente tem pânico de tudo. E naquele pula-pula eu cheguei tarde, que eu tinha ido providenciar uns remédios. Quando eu cheguei, Diana estava lá sentadinha. Eu falei, gente, Diana já foi? Não. Então vamos lá, Diana. Peguei Diana, tirei o sapatinho dela, coloquei, e ela, tô com medo, missionária, tô com medo. Eu falei, não tenha medo não, que eu vou entrar no pula-pula com você. E ela se agarrou comigo, e ela fazia, ai, 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 ela tem um escar com ele, fazer, ai, 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 e eu fazia, ai, ai, com ela, e eu fiz, a gente vai entrar junto, Diana, vamos, você vai conseguir. Ela, quando sentiu o amortecedor, né, do pula-pula, ela panicou, ela, ai, 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 eu, calma, Diana, eu tô aqui com você, você não precisa ter medo, porque eu tô aqui com você. E eu entrei no pula-pula com ela. E no primeiro pulo, ela disse tanto ai, que eu desabei a rir, né? Eu tive uma crise de riso, que parecia que quem mais estava com medo, se divertindo, era eu. Mas com menos de 2 minutos, aquela menina, ela estava me levantando já do pula-pula. Ela pulava tão forte, ela abriu um sorriso, que ela passou o restante do dia com esse sorriso. Ela, depois que a gente saiu, ela fazia, missionária, eu pulei, missionária, eu pulei, missionária, eu pulei. E aí, vê aquele pânico, vê aquele medo, vê aquela coisa monstruosa se desfazendo e se transformando em alegria, em força, em convicção, sabe, em confiança. Meu Deus, eu ganhei o restante do dia hoje, porque e é isso que tem que ser feito com eles. Tem que tirar essa intoxicação emocional. Tem que fazer um processo de desintoxicação de cada um deles. Cada qual tem sua história. Feito o Iga falou do Telmo, eu estou falando da Diana, tem outro lá que teve o ácido nos olhos, que você... Cada um, gente, é uma vida num processo de desintoxicação. Uns vão sair mais rápido, né? Veja essa palavra que a mãe do Iga fala para ele, meu príncipe, meu amor, meu querido. Elas não têm um hábito de ouvir palavras assim. Então, tudo que a gente faz, a gente traz para ela essa parte do que ela não é uma maldição, ela é uma bênção. É um processo, e isso leva anos, né? Eu estou começando agora com o Begala Branca, mas é um processo de anos que a gente tem que ensinar para eles, os maiores, ensinem para os menores,
que haja um cuidado, não apenas uma irmandade, mas não apenas uma família, mas uma família que se desintoxica mutualmente. E é isso que faz a diferença, essa desintoxicação emocional de cada um. Que lindo, que lindo. Eu vou passar para o pastor Paulinho, que vai fazer o encerramento, mas eu saio dessa reunião grata, muito grata, e assim, disposta a trabalhar mais, porque a gente tem aí, a gente está com a mão na arada e tem muito, muito para semear, muito para aguar, muito para colher. Obrigada, viu, Paulinho? Ok, gente. Quero agradecer imensamente a missionária Josineide, o irmão Iga, por essa participação aí que nos trouxeram tanto conhecimento, tanta conscientização, né, do que está fora do nosso mundo aqui, né? Por mais que a gente tenha problemas aqui, mas quando a gente ouve ouve essas informações, a gente tem que louvar muito a Deus, né? Até pela nossa própria vida, né? Então, muito obrigado por tudo. Gostaria que o relógio parasse, né? Pensei até em dar ordem ao sol para parar e à lua para a gente ter mais tempo, mas nada impede da gente ter, sei lá, no ano que vem, uma nova oportunidade dessa para a gente conversar, e a gente continua aí procurando fazer o que a gente pode aqui para ajudar vocês aí em nome de Jesus. Quero agradecer a todas as perguntas, a todos os irmãos que fizeram suas perguntas, suas colocações, e vamos orar agora para encerrar esse tempo. A irmã missionária Josineide, ao Iga, a Eni, ao irmão Paulo, ao pastor Paulo. Gratidão mesmo, eu estou muito emocionada. E a Sueli, gratidão. Amém, Sueli. Obrigado pelas suas palavras, viu? Recebemos e damos toda a glória ao Senhor. Natanael, você está na linha com a gente aí? Se você tiver, faça essa oração para encerrar, por favor. Estou aqui, Paulo. Opa, Nata chegou. Por favor, Nata. É uma oração de encerramento, né? Isso. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por este momento, por este culto, Pai, por essa entrevista, por tudo aquilo, Pai, que foi citado aqui, foi falado. Te agradecemos por tudo, Pai. E colocamos a vida desses missionários, ó Pai, que estão à frente desse trabalho e de todos os outros trabalhos. A vida dos missionários em geral, Pai, nas tuas mãos, Pai. E nós cremos que o Senhor vai abrindo as portas e só precisa a pessoa se mobilizar e Deus faz a sua parte. Deus é tudo na vida dos missionários. Sem Ele, nada era possível, né? E nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos colaborar com esses missionários, na pessoa da Josineide, Pai, desse trabalho aí na Guiné-Bissau, Pai. Um abraço para todos, que Deus abençoe a vida de todos os missionários. E para a DEVEB, que ela continue sendo esse contato para o crescimento da tua obra, Senhor, diante da pessoa com deficiência. Ok? Que Deus abençoe a todos. Amém.